que estão necessitados, estão carentes da presença de Deus, da graça de Deus, e tem prazer em estar aqui. Só temos que agradecer a Deus realmente pelos 4 dias de festa. Aí eu tenho um gostinho na nossa alma, principalmente das palavras. Creio que cada um tem a sua opinião. Para mim o melhor foi esse, para mim o melhor cantor foi esse, para mim a melhor palavra foi esta. São opiniões e que a gente não pode jamais questionar por isso, não é verdade? Toda palavra de Deus ela é boa, não é verdade? Agradável. Porém, existem aquelas que às vezes falam conosco profundamente. Ela vem, exorta, ela bate, ela edifica. E a gente não reclama, a gente chora. Glória a Deus. Porque é Deus que está corrigindo. Quando é do homem, certamente a gente quer se assanhar um pouco. Mas quando é Deus que exorta, que corrige, a gente sabe que ali está o grande amor dele para conosco. Somente para não nos vermos condenados por este mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 27, somente o versículo 51, para nós meditarmos um pouco. Eu não sou aquele pregador avivado que, nos demais, pode de fé. Eu gosto mais daquela calma. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 51, diz assim: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós bem conhecemos a história sagrada, principalmente, podemos dizer, a história do tabernáculo, o modelo que Deus deu a Moisés, como deveria ser feito. Alguns até citam que o tabernáculo é um dos símbolos da igreja. E o tabernáculo, os irmãos conhecem bem, ali os utensílios ou os objetos que ali havia. Todos, podemos dizer, instituídos por Deus. E os símbolos ali que estavam em cada peça do tabernáculo, certamente apontava para a história da nossa salvação, para o ministério, para o sacerdócio de Jesus e a história da igreja. Os irmãos me conhecem que havia um compartimento, o qual era chamado o Santo dos Santos, e havia essa separação por uma cortina ou um véu. Diz que era feito de linho branco torcido. As cores eram azul, branca, vermelha, certamente, que era a cor da púrpura, e o carmesim. E havia querubins bordados nesta cortina. E quando nós lembramos deste acontecimento, em que Jesus, ali na cruz, ao dizer: Pai, aleluia, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Diz o texto que o véu do templo se rasga. Diz que de alto a baixo. Diz o outro versículo que a terra treme e as rochas se partiram. Este acontecimento foi um símbolo, amado, de que Jesus, o grande e sumo sacerdote da igreja, havia atravessado o véu ou a cortina da morte, trazendo agora certamente a liberdade, o acesso
a presença de Deus. Glória a Deus. Concedendo a cada crente a oportunidade, aleluia, de se aproximar agora do trono da graça e encontrar-se misericórdia, paz, ajuda e perdão da parte de Deus. Diz a palavra de Deus que o véu do templo, o véu de separação, ele foi rasgado, e o que ficou ali no seu lugar, certamente foi o corpo de Jesus, sacrificado ali na cruz do Calvário, para nos oferecer o perdão e a reconciliação para com Deus. Porque antes, diz Paulo, que nós éramos irreconciliáveis. Cada um andava pelo seu próprio caminho, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E diz Paulo que, como os demais gentios, nós também éramos filhos da ira. Glória a Deus. Mas Paulo diz que ele prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de nós sermos ainda pecadores, ele nos amou primeiro. É desse jeito. Amor incomparável, amor incompreensível, que diz certo escritor que ainda que todos os homens fossem canetas no mundo, que toda a água do oceano fosse a tinta, e que toda a terra fosse papel, mesmo assim não dava para escrever, aleluia, e explicar o tamanho do amor de Deus para conosco. Jesus ali morre no lugar da cortina agora de separação, ficou a ponte de ligação entre homens pecadores perdoados pelo sangue de Jesus. Diz Hebreus capítulo 10 que nós devemos ter por intrepidez entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho, aleluia, no qual Jesus conseguiu ou consagrou para nós. Ao entrar no céu, diz Hebreus, num tabernáculo santo e eterno, não construído por mãos humanas, mas pelo arquiteto. Aleluia! Celeste Deus. Glória a Deus! Se apresentou uma vez por todas, unicamente para nos perdoar os pecados. Continua Hebreus, não com sangue de bodes, de novilhas, mas pelo seu próprio sangue. Ele chega diante de Deus, aleluia, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Foi aí que na cruz foi aplacada a ira de Deus para conosco. Toda a justiça, toda a ira de Deus contra o pecado foi punido, podemos dizer, na carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, rasgado o véu, irmãos, do templo em Jerusalém, após a morte de Jesus, foi um evento simbólico que marcou a antiga aliança e deu início a uma nova aliança ou uma nova era, aleluia, que marcou o fim da antiga e proporcionou, estabeleceu a nova aliança. Por isso que nascer diz, quando entrega o cálice aos discípulos, este cálice é o Novo Testamento ou a nova aliança no meu sangue, que é feita por vós. Foi um ato simbólico, amados. E certamente agora na nova aliança proporciona a entrada de todos os crentes e dá acesso direto a Deus através de Jesus Cristo,
mediadores sacerdotais. Porque diz Paulo a Timóteo, existe somente um mediador. Aleluia. Entre Deus e os homens, Jesus Cristo,